aluna, você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Professora Angélica chegando aqui no comando. Língua portuguesa na ideia, é isso mesmo, vamos dar língua portuguesa, né? Você que já me conhece, um beijo grande no seu coração. Você que não me conhece ainda, muito prazer. Sou a professora Angélica Vasconcelos, de língua portuguesa, aqui do Vale Concursos, ajudando você, assim, ou melhor, te ajudando aí na sua aprovação, viu? Somando com você conhecimento para a sua aprovação. Pois é, hoje a professora Angélica vai trazer uma aula muito fantástica, viu? Muito bacana, que é condição de prova pra gente, tá? Se a prova sair daqui a 2 meses, se ela acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, pode saber que este conteúdo que nós estudaremos aqui agora é conteúdo de prova, independente de quando ela vier, ok? Pois é, o que nós vamos estudar então, professora Angélica? Hoje nós vamos falar sobre o estudo do verbo. Olha só que coisa interessante. Aí você sabe, hein, Angélica, realmente você vai falar agora de algo que sim, que é condição de prova. Realmente, o verbo é bomba de prova, né? Sim, e a gente tem que associar direitinho para que nós possamos aí gabaritar questões que a gente praticar, né, até a data da nossa prova, até quando a nossa prova acontecer, e hashtag gabaritei também quando a nossa prova, né, nós estivermos diante da nossa prova, diante de uma questão de verbo, tá? Primeira coisa que eu quero conversar com você, que está aí, né, me acompanhando nessa aula de agora, é o seguinte: o verbo, ele é a classe gramatical que mais sofre flexões, viu? É verdade. Por isso, né, devido a esse contexto aí, é que o verbo, ele cai com muita intensidade nas provas. Ele sofre flexão de pessoa, de número, de tempo, de modo e voz. Tá vendo? Pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, pode cair, com certeza, a possibilidade de cair, né? Grandes condições de verbo aí. É muito grande em prova, justamente por causa dessa flexão que o verbo atribui. Aí é o seguinte, olha, a primeira coisa que eu quero te explicar, que serve para observação de prova, né, e de estudo para você aí, é o seguinte: o verbo, ele tem estrutura, né? Assim como toda palavra dentro do campo da língua portuguesa tem estrutura. O verbo tem como estrutura o radical, olha só, ele tem como estrutura vogal temática, mas eu quero comentar aqui sobre essa estrutura que é a desinência. É sobre ela que eu quero falar com você, porque quando você está diante de radical, você está diante daquela parte do verbo que no ato da conjugação não sofre flexão, né? Não sofre alteração. Isso é o radical. É aquela parte fixa, é aquela parte que não sofre alteração dentro do contexto. Quando nós estamos diante de vogal temática, nós estamos diante daquela vogal que fica logo do lado do radical, preparando esse radical para receber a desinência. Tá vendo como é que funciona? Ok. Então, eu quero conversar com você, nós vamos observar agora a particularidade que tem a ver com a desinência. A professora Angélica quer começar por aqui com você hoje para que você entenda direitinho e consiga, né, associar isso aí de forma muito objetiva, de forma muito clara. Olha só. Primeira coisa, então, nós sabemos que as desinências são radical, as estruturas são radical, vogal temática e desinência. Ou seja, uma grande pegadinha de prova que acontece em questões aí de concurso público é lá na questão eles colocarem que o verbo tem como estrutura radical, vogal temática e sufixo. Olha só, eles colocam isso em questão de prova como estrutura de uma determinada forma verbal para poder te prejudicar. E aí você que já está, né, afiada e revendo o verbo, né, ou às vezes observando o uso dele aí, perceba comigo que em verbo não existe sufixo, tá? No verbo, toda terminação verbal ali é chamada de desinência. Ouviu? Então, em verbo, como pegadinha de prova, eles costumam colocar que a última estrutura do verbo é o sufixo, mas não é.
O verbo tem como última estrutura, aqui fica no final dele ali, a desinência. Aí outra coisa que eu quero comentar a respeito da desinência é o seguinte. A desinência, quando acontece, por exemplo, só uma forma verbal, vamos dizer assim, né? Só uma desinência, cantava. E aí eu vou colocar aqui uma outra condição que é cantávamos, para você poder entender o que eu quero dizer aqui. Quando acontece somente uma desinência no verbo, que desinência é a terminação do verbo aqui, quando o verbo possui só uma terminação, ou seja, quando ele possui só uma desinência, essa desinência lá na prova, ela às vezes não vem cobrada com nome, a desinência, porque existem, né? Existe a desinência modo temporal e existe a desinência número pessoal. Existe. Só que quando lá na terminação verbal acontece só uma desinência, a banca examinadora não vai cobrar de você essa posição. Onde está a tal desinência? Porque o verbo só tem uma. Então, quando o verbo só tem uma desinência, né, e não um sufixo, quando ele tem somente uma desinência, ela vai ter as duas condições dessa única desinência aqui. Ela vai ser uma desinência ao mesmo tempo modo temporal e número pessoal, porque ela vai indicar o modo, tempo, número e a pessoa. Ok, fechamos essa parte. Agora, quando com pegadinha de prova o verbo possuir duas desinências, olha só, ele teve duas, essa forma verbal aqui teve duas desinências. E quando o verbo apresentar essas duas desinências aqui, aí a banca examinadora pode te pedir para dizer qual é a primeira desinência e qual é a segunda, dentro dessas duas classificações. Aí você precisa ter conhecimento, tá? Para você não errar, para você conseguir literalmente gabaritar a questão da prova, você ter conhecimento de que a primeira desinência aqui sempre vai ser a número pessoal, a modo temporal, desculpe. A primeira desinência aqui sempre é a desinência modo temporal. E a segunda desinência aqui sempre será classificada como número pessoal. Tá vendo? Angélica, mas você tá falando isso aí, dessa forma verbal cantávamos. E se tiver outra forma verbal? Batíamos, por exemplo. E aí, professora Angélica? E aí? O que nós vamos ver ali? Pois é, deixa eu conversar com você uma coisa. Se tiver, preste atenção, se tiver duas desinências, independente do verbo que acontecer aqui, independente de qual forma verbal vier aqui, se o verbo tiver duas desinências, a primeira sempre é modo temporal, porque ela trabalha o modo e o tempo, e a segunda sempre vai ser número pessoal, porque ela trabalha as flexões de número e pessoa, primeira, segunda ou terceira, se for singular ou plural. Ok? Entendemos direitinho como funciona aqui? Ok, então cuidado. Sufixo não existe em terminação verbal. E se o verbo tiver duas desinências, você já sabe aí como você vai classificar. Se a condição da prova te exigir, você já sabe como você vai classificar cada uma delas. Ok? Outra coisa agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui a forma canta. Até como em particularidade aqui com a forma cantava que se encontra aqui em cima. Você acabou de visualizar, de rever comigo aqui, que cante aqui é o radical do verbo, né? Pois é, porque o radical é aquela parte que fica invariável, né? Que não sofre variação aí no ato da conjugação. Então, aqui nós temos o radical, né? Eu vou colocar aqui, ó, radical do verbo, radical do verbo. Olha só, beleza. Agora, você viu que também existe a vogal temática como estrutura verbal, né? Pois é. Olha ela aqui, ó, vogal temática. E aqui, Angélica, esse A que acontece aqui, ele também é vogal temática? Não. Aqui embaixo, o A que aconteceu do lado do radical não é vogal temática. E aqui em cima ele é, ó. Aqui ele é vogal temática. E aqui embaixo, na forma canta, ele não é. Deixa eu te explicar por quê. Quando nós temos vogal temática, a vogal temática é a estrutura
que se junta ao radical, olha ela se juntando ao radical aqui, para fazer o quê? Para receber, ó, ela se junta ao radical para receber a desinência. Se depois dessa vogal aqui não tem nada para cá, ela não pode ser vogal temática. Ela já tem que ser classificada diretamente como desinência, tá vendo? Então, existem formas verbais que terão, né, óbvio, todas as estruturas, radical, vogal temática e desinência. Tem forma verbal que só vai ter o radical e já vai pular direto para a desinência, porque a desinência é toda terminação verbal. Então, cuidado com isso aí também, para que você não erre aí, tá? Nos exercícios que você estiver praticando, se preparando para este concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, ok? Beleza. Agora é o seguinte, vamos relembrar os verbos que fazem parte da primeira, da segunda e da terceira conjugação, porque às vezes pode ter, surgir lá na prova uma questão que vai te pedir que aquele verbo destacado faz parte de qual conjugação. É uma questão simples, mas que se você não prestar atenção, né, o negócio costuma dar problema, Então, assim, se você virar e falar assim, qual conjugação, né? Da qual conjugação aquele verbo faz parte, não é assim? Pois é. Então, olha só, quando nós temos os verbos, né? Deixa eu colocar aqui. Quando nós temos os verbos que terminam em ar, tá? Todos os verbos que terminam em ar, por exemplo, né? Lavar, passar, cozinhar e assim vai. Nós estamos diante de verbos que fazem parte da primeira conjugação. Olha só, ok? Quando nós temos os verbos que terminam em er, beber, comer, fazer e assim vai, nós estamos diante de verbos que fazem parte da segunda conjugação. Isso aqui você também precisa saber. Quando nós estamos diante de verbos que terminam em ir, por exemplo, sorrir, florir, colorir e assim vai, nós estamos diante de verbos que fazem parte da terceira conjugação. Agora, professora Angélica, e os verbos que terminam em or? E aí? Será que existiria uma quarta conjugação para este verbo, professora Angélica? Os verbos que terminam em or? Será que existe uma quarta conjugação para estes verbos? Não. Por razão histórica da língua portuguesa, preste atenção se você não sabe isso. Por razão histórica da língua portuguesa, os verbos que terminam em or têm que fazer parte da segunda conjugação. Olha só. Então, o verbo propor, decompor, supor, antepor, pressupor fazem parte da segunda conjugação, ok? Pois é, que bom que você está aí do outro lado, está associando, aprimorando, porque é isso que realmente importa pra gente, né? Disso aí que a gente precisa, tá? Saber direitinho. Vamos dar um giro aí a mais um item do verbo, que são os modos verbais, tá? É muito importante a gente ter conhecimento aí dos modos verbais, viu? Você sabia que o verbo, você sabia não, né? A perguntinha da professora para você, vamos lá. Você sabia que os verbos, independente do tempo, né? Eles também se encaixam dentro de modos, é assim? E aí a perguntinha, você sabia que cada modo exprime uma condição? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você estudou no ensino fundamental e visualizou novamente o conteúdo do verbo, assim como as classes gramaticais no ensino médio, e aí lá falava para você que existe o presente do indicativo, que existe o pretérito perfeito do subjuntivo, que existe o presente do imperativo, que existe o futuro do pretérito do indicativo. E aí, você sabe direitinho me informar quais são os modos do verbo? Por que ele está no modo? Por que um verbo está no modo indicativo? Ou no subjuntivo? Ou no imperativo? Às vezes a gente vê isso em condição de prova, mas a gente não sabe nem onde passou o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Porque a gente decorou tanto aquele negócio de tempo verbal que você nem sabe, nem lembra, não é assim? Por onde anda
os modos do verbo, né? Que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, aqui nós vamos revisar. A professora Angélica vai revisar com você, tá? Olha só, o modo indicativo é aquele modo onde todas as ações são conjugadas com clareza, com convicção, com certeza. Então, eu costumo brincar que ele é o modo da certeza. As ações aconteceram lá no passado, ou elas acontecem agora, ou ainda acontecerão no futuro, mas eu tenho certeza, convicção na hora da minha conjugação. Olha só, se eu falar eu beijei, tu beijaste, ele beijou, olha só. Eu tenho certeza da minha conjugação, mesmo que a ação já tenha acontecido no passado. Então eu falo, eu beijo, tu beijas, ele beija. Olha a certeza que eu tenho na minha conjugação. Tempo presente. E agora eu vou para o futuro, olha. Eu beijarei, tu beijarás, ele beijará. Olha só. Eu beijaria, tu beijarias, ele beijaria. Olha como temos certeza da conjugação. Tá vendo? Independente das ações terem acontecido no passado, ou delas acontecerem, ou ainda acontecerão. Do fato delas ainda acontecerem no futuro. Eu tenho certeza na conjugação. Por causa disso, quando eu conjugo com essa convicção, eu estou diante do modo indicativo. Agora, nós vamos entender o modo subjuntivo. Olha que legal a gente revisar aí, né? É legal a gente revisar verbos, sabia? Porque assim, a gente vem tão traumatizado do ensino fundamental, né? E do ensino médio, daquele negócio da professora mandar a gente conjugar, fazer aquele monte de tabelinha, conjugar todas as terminações, não é assim? A gente vem tão rotulado ali que a gente perde a essência das coisas às vezes. A gente nem lembra, a gente nem sabe. Aí você vira pra mim e fala assim, professora, pra que isso tem importância pra mim na prova? Ó, pra tudo. Quando você vai conjugar o verbo, só de você saber que você tá tendo ali convicção da condição da ação, você saber identificar o modo indicativo, já é de grande valia para você. Tem muita gente que assiste 300.001 aulas e não consegue associar isso, identificar isso de jeito nenhum. Entendeu? Agora é o seguinte, vamos voltar para o modo subjuntivo. Lá no modo subjuntivo, as ações, elas exprimem uma dúvida. Olha só, tem uma dúvida no ato da conjugação. É um modo que exprime uma possibilidade. Olha só o que é o subjuntivo. É o modo da possibilidade. Ou seja, eu tenho uma condição possível de acontecer. Tá vendo? Eu não tenho uma condição certa de acontecer. Eu tenho uma condição possível. Vamos conjugar um verbo no modo subjuntivo para você entender direitinho o que a professora já está explicando para você? Por exemplo, olha só. Eu tenho assim, lá no passado, ó. Se eu tivesse feito tal coisa. Olha aí, eu conjuguei com o auxílio do se. Olha só. Se eu tivesse feito tal coisa. Olha só. Agora eu vou conjugar um verbo no presente do subjuntivo para você ver. Olha. Que eu cante. Que tu cantes. Que ele cante. Que eu beije. Que tu beijes. Que ele beije. Olha só. Olha como funciona. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Olha só. Dá uma ideia de quê? De possibilidade. Eu conjuguei o presente do subjuntivo com o auxílio da palavrinha que ainda. Eu não consigo conjugar sozinho. Aí vamos conjugar um verbo no futuro do subjuntivo? Quando eu estudar, quando eu beijar, quando eu falar. Olha só como é expressa a possibilidade dentro da situação, traçando o modo ali como subjuntivo. As ações são conjugadas no modo subjuntivo, exprimindo o quê? Possibilidade de ação. Tá vendo? Dúvida, possibilidade. Não é um fato certo como a gente vê lá no indicativo, né? E agora a gente vai para o modo imperativo, que é o modo da ordem, tá? No imperativo você tem o quê? Ordem, pedido, desejo, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ordem, vírgula, pedido, tá? Ele é o modo da ordem, do pedido, né? Você vai ordenar alguma coisa. Faça isso, não saia da sala. Come isso, não coma aquilo.
Tá vendo como é que funciona? Então, você está dando ordem, né? Ou fazendo um pedido para alguém, tá? Detalhe muito importante, que é muito bom você avaliar, é que aqui, dentro do modo imperativo, nós só temos a presença do tempo verbal chamado de presente. Aqui no modo imperativo, não existe pretérito, não existe futuro, só existe o presente, olha só. E aqui dentro dos outros tempos nós visualizamos, né? Presente, pretérito, futuro, viu? Pois é. Agora deixa a professora Angélica, já que nós estamos falando de tempos verbais, deixa a professora Angélica te explicar uma coisa muito importante de prova, que é a diferença entre os tempos, né? Do modo indicativo, deixa eu puxar a setinha aqui, ó. Do modo indicativo, a diferença entre o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Deixa a professora Angélica te explicar isso aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui é muito bacana para você e faz grande diferença lá na prova. Olha só, quando você está diante do pretérito perfeito, entenda, tá? Ele é perfeito por quê? Porque ele é um tempo pretérito, um tempo passado, onde nele as ações foram totalmente concluídas. Por isso o seu pretérito é chamado de pretérito perfeito, porque dentro dele as ações foram totalmente concluídas, tá? E aí vai uma grande condição de prova, que é muito bacana, é a gente lembrar a primeira pessoa do verbo, né? A primeira pessoa da conjugação. Por que eu falo isso pra você? Porque tem muita gente que trava muito nesse negócio de conjugação verbal. Por quê? Porque tem dificuldade de lembrar a primeira pessoa. Você já parou pra você prestar atenção? Lá na prova, raras vezes eles te darão um verbo na primeira pessoa para você poder avaliar o tempo e o modo dele. Raramente isso vai acontecer. Eles vão te dar um verbo lá para a segunda, terceira pessoa do plural, um vós, um eles, um nós. Pra quê? Para dificultar para você. Aí o que você, quando você é aluno do Vale Concursos, quando você estuda conosco na nossa plataforma, inclusive eu quero até te convidar rapidinho aqui, clique no card que está aqui em cima, tá? Se você ainda não adquiriu o nosso preparatório, é só clicar no card que se encontra aqui em cima na telinha, que nós já vamos te direcionar diretamente para a página do nosso curso, para que você estude conosco e seja bem sucedido, né? Vem viver o conto de fadas aí, de ser aprovado para sempre, né? Ou aprovada para sempre aí com a nossa equipe, viu? Só clicar no card e adquirir o seu preparatório. O card se encontra aqui em cima na telinha. Mas aí, o que acontece? Quando você estuda comigo, aqui no Vale Concursos, né? Que seja aqui no canal, e que muito melhor ainda, se você estiver estudando comigo dentro do preparatório para a Polícia Penal de Minas Gerais, o que acontece? O nosso probleminha é nós acharmos a primeira pessoa. O que nós vamos entender? Lá na prova a gente já sabe que raras vezes eles nos darão aí a primeira pessoa, o verbo já na primeira pessoa. Então, o que você faz? Você vai voltar aquele verbo ali que se encontrou lá na questão, na segunda ou na terceira pessoa, você vai voltar ele para a primeira pessoa e vai conseguir fazer o que é pedido na questão. Então, o maior BO, o maior problema quando se fala de conjugação verbal, você já prestou atenção? Que é a gente lembrar como conjuga a primeira pessoa de cada tempo? Pois é, e isso tudo, essa fórmula de como voltar, como você achar, como você lembrar a primeira pessoa dentro de cada tempo verbal, eu te explico tudo isso dentro do nosso preparatório para a Polícia Penal de Minas Gerais. Ah, também te explico dentro do meu curso isolado de língua portuguesa, né? Não somente isso, tá? Mas várias outras coisas também dentro do curso isolado de língua portuguesa. Você vê tudo de forma muito clara, de forma muito objetiva. Vale a pena também você acessar o site do Vale Concursos, né? Se não adquirir Polícia Penal de Minas Gerais, se tiver dificuldade só em língua portuguesa, tem o curso da disciplina isolada de língua portuguesa lá também, tá? Beleza, isso tudo eu te explico lá. Essa fórmula mágica, né, de como achar a primeira pessoa aí e as terminações de cada uma delas, tem tudo isso lá no nosso curso. Aí, o que acontece? Você tem dificuldade nesses tempos aqui, né? Assim, professora, eu não sei.
pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito, esse termo me trava tudo. Lembra o seguinte, olha só. Lá no pretérito perfeito, a primeira pessoa de cada dele, né, desse tempo pretérito perfeito, vamos conjugar o verbo na primeira pessoa? Vamos lembrar? Como é que eu faço a primeira pessoa do pretérito perfeito? Porque a professora Angélica me explicou que esse pretérito perfeito é o tempo da ação totalmente concluída. Opa, eu beijei, eu comi, eu falei. Olha a ação concluída. Eu beijei, eu comi, eu falei. Olha só, eu sorri. Tá vendo? O que acontece? Como terminou a primeira pessoa no pretérito perfeito? Em uma dessas formas aqui, ó, pessoa. Em uma dessas formas aqui, ó. Terminou em ei ou terminou em i. Agora, eu consigo conjugar as demais, né? Eu beijei, tu beijaste, ele beijou. Nós beijamos, nós beijaste, eles beijaram. Olha, né? Sim, a gente consegue conjugar as outras pessoas, lembrar boa parte das outras pessoas quando a gente consegue visualizar a primeira pessoa lá do singular. Então, a maior dificuldade é a gente lembrar a primeira pessoa, não é certo? Aí fica o pretérito imperfeito. É aquele onde a ação não foi totalmente concluída, porque ele é imperfeito, né? Nossa, como é que eu conjugo a primeira pessoa dentro do pretérito imperfeito? A primeira pessoa lá, do singular, né? A primeira pessoa, eu, né? Eu conjugo eu lá, a primeira pessoa. Como eu lembro dessa conjugação? Então, se eu bebi, né? Ou eu comi, que é pretérito perfeito. Eu comia, eu bebia, que a ação não foi totalmente concluída. Eu cantava. Olha só. Então, as duas formas como encerra, né? Encerra a primeira pessoa dentro, né, do pretérito imperfeito é dessa forma. Ou o verbo vai terminar em vá, ou vai terminar em ia. Cantava, falava, comia, bebia, sorria. Tá vendo? Pois é. E o mais que perfeito, tem perfeito dentro desse tempo aqui, né? Pois é. O pretérito mais que perfeito é aquele pretérito da nossa avó, da época que a nossa avó era gostosona, ela era top de linha no pedaço. Por quê? Porque ele é um pretérito muito distante, né? Nossa avó era gostosona lá na adolescência dela. Este é o pretérito mais que perfeito. Aí o pretérito da nossa avó estava na mídia, entendeu? Esse é o pretérito mais que perfeito. E aqui dentro, a primeira pessoa vai terminar em ara, olha só, era ou ira. Olha aí, essa é a forma como se encerra as primeiras pessoas dentro deste tempo verbal, tá vendo? Pois é. Então, o que a professora Angélica quer que você entenda? Várias condições que acontecem dentro do verbo, né? Isso aqui já te ajuda muito quando você vai conjugar um verbo, quando você vai gabaritar uma questão, né? Há também a diferença entre o futuro do presente e o futuro do pretérito. Olha só, qual é as duas diferenças? Qual é a diferença entre elas, professora? No futuro do presente, a primeira pessoa termina em rei. Falarei, buscarei, sorrirei, passarei, tá vendo? E lá no futuro do pretérito, a primeira pessoa termina em ria. Falaria, comeria, beberia. Lembrando que o futuro do presente é aquele tempo onde as ações acontecerão com certeza. É certa a ação futura. No futuro do pretérito, a ação não é certa, ela é incerta no futuro do pretérito. Tá vendo? Pois é, tem muita coisa do uso do verbo que nós não teremos como abordar, porque nossa aula já está chegando ao fim, viu? Mas a professora, em outra situação, se assim Deus nos permitir, a gente chega aí com mais algumas observações com relação ao uso do verbo para você, ok? Pois é, mas a professora Angélica já deixou o convite, né? Clique no card, né? Adquira o nosso preparatório, ou vá até o site também, nosso site está aqui, valeconcurso.com.br, www. O que acontece? Clica lá, adquira o curso de língua portuguesa de forma isolada também, muito bacana, já te falei. Você que está aí encerrando essa aula junto comigo, ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva. O primeiro passo para a sua aprovação é você inscrever no canal do Vale Concursos, viu? Pois é, e olha, um abraço para você, um beijo, tá? Bons estudos, boa sorte e continue com o Vale, porque aqui vale a pena. Tchau, tchau. Fui!